Olá, paz de Deus, irmão Maurício, tudo bem com o irmão? E hoje nós estamos aqui, para conversar um pouco com o irmão sobre os acontecimentos que vieram à tona aí por esses dias, né? E no dia 27, o irmão fez a sua renúncia. A gente queria saber um pouco do irmão, conhecer um pouco o irmão, a história do irmão dentro da congregação, né? Que é aqui da Vila Bancária. Conta um pouco para nós, irmão Maurício, o que aconteceu, que posição o irmão tinha ali dentro da congregação. Não pode responder para nós? Paz de Deus com todos. Meu nome é Maurício, estou na instituição Congregação Cristã no Brasil, estava há 40 anos, fui 18 anos cooperador de jovens e menores e já fazia 5 anos que eu estava no cooperador de ofício ministerial. Sou casado, tenho uma filha que também perto vai casar também. O Senhor tem abençoado bastante a nossa casa. Tenho trabalhado em prol da instituição por muitos anos. E é isso, a minha história é essa. Eu gostaria de relatar essa carta aqui com o irmão. E aí o irmão pode... Eu vou fazer algumas perguntas pautadas nessa carta. Primeiro eu vou ler ela. E aí o irmão, como o irmão tem algumas coisas falando sobre algumas reuniões, que o irmão estava presente, e nós gostaríamos de saber se até onde tem verdade e o que falta com a verdade nessa carta, tá bom? Vou começar a ler essa carta aqui, e o irmão ouça, né? E dentro do que eu vou falar aqui, o irmão pode até me parar também, quantas vezes o irmão quiser. E eu vou iniciar agora, tá? A leitura dessa carta, tá ok? Então essa carta aqui, irmão, foi um print que nós tivemos acesso. Então nessa carta ela inicia assim, irmão. Quantas vezes o irmão perdoou o Maurício por mentir? Aí tem, abre aspas, né? Que biblicamente é pecado perante Deus e saiu no tópico da congregação, fecha aspas. Sobre a primeira, que ele pregou que a igreja deveria ir na cartomante ou no tarô, vírgula. Ele mentiu dizendo que não tinha pregado isso. Irmão Maurício, essa pregação, como que foi essa pregação que o irmão fez? Se o irmão fez essa pregação mesmo? O irmão pode explicar um pouco para nós? Sim, posso sim, não tenho dúvida nenhuma, não tenho dificuldade nenhuma para esclarecer o que mencionaram aí nesse comunicado aí que roda entre eles. Na verdade, eu preguei uma palavra de 32 minutos, e isso aí que eles colocaram, não tem a palavra tarô, mentira deles, tá bom? Tem a palavra cartomante sim, que depois eu pesquisei e descobri que existiam oráculos que as pessoas consultavam no Antigo Testamento. Eu nunca falei que não existia esse áudio, eu sei que existe. Eu me defendi diante do irmão dizendo que a palavra de Deus diz, não estejais ociosos e nem preocupado. Se Deus cuida da ave do céu e dos lírios dos campos, irmão sabe o que eu quero dizer, né? Do Mateus, sim, claro. Evangelho de Mateus. Eu me defendi assim. Quando ele disse que tinha um áudio para me... Quando ele disse que tinha um áudio que estava rodando, eu pedi as testemunhas, irmão. Eu falei, tá bom, irmão, mas eu só quero ir para a reunião da freguesia se tiver testemunhas, porque ele dizia que eram pessoas que estavam reclamando. Acho que eram 2 casais, essas pessoas nunca apareceram, tá? E aí tem, nesse conteúdo aí, parece que tem 5 vezes chamando eu de mentiroso. Não trouxeram testemunha, me levaram para a freguesia do Ó para tratar esse assunto, e lá foi mencionado, um dos anciães de lá mencionou, mas o irmão liberou a irmandade para ir para cartomante. Irmãos, vocês estão entendendo a manipulação do sistema? Eu não liberei ninguém, eu vou falar para o irmão o conteúdo da minha pregação. Aqui não é lugar de comprar, nem de vender, nem de negociar, nem saber se vai casar, se vai viajar. Aqui é lugar de buscar palavra para salvação. Você quer buscar palavra para o seu futuro? Vai numa cartomante. Foi só isso. Eu me retratei diante da Irmandade sobre a nomenclatura cartomante. Eu falei, Irmandade, me perdoa que eu usei uma palavra que não tem na Bíblia, cartomante. Os irmãos me perdoam por essa palavra? A igreja foi unânime, num grito unissônio, dizendo amém, bem forte. Eu fui perdoado pela igreja por esta palavra.
Ótimo. Até então, porque né, a Irmandade também conhece o testemunho, né, do irmão também, né? O irmão, como contou, 40 anos, né, servindo à frente da congregação cristã do Brasil. Eu vou continuar com essa carta aqui, irmão, e nela aqui relata também sobre a visita que o irmão fez para o irmão Tiago, amigo de ministério. E aí começa assim: depois ele teve que pedir perdão para a igreja, como o irmão mencionou agora. Agora, na carta de renúncia, ele mentiu mais uma vez que os irmãos não tiraram a liberdade dele só pelo fato de visitar o ex-cooperador do Tietê, o irmão Tiago. Não foi isso. Foi mostrado na reunião os áudios do Maurício na casa desse ex-cooperador do Tietê. Eles falando mal, que biblicamente também é pecado, é errado. Fecha aspas. Do ancião dele e irmãos, falando mal de alguns irmãos da presidência e concordando com o ex-cooperador, dizendo que era pecadores, víboras e outras coisas mais, denegrindo a imagem dos irmãos e debochando dos usos e costumes da congregação, e outras coisas mais. São quase 10 áudios gravados na casa desse ex-cooperador do Tietê, de pelo menos 15 minutos cada áudio. E ele mais uma vez cometeu o pecado da mentira, dizendo na casa do irmão que esses áudios eram mentira. Na cara. Depois da reunião, levantou perante a igreja, disse que era para desconsiderar os áudios que estavam circulando e disse que não ia pedir perdão porque não errou em nada. Uma falta de humildade que era sempre o certo e perfeito. Então, irmão, vamos parar aí onde encerra-se o conteúdo do áudio. Como eu falei aqui no início, não tenho dificuldade nenhuma. Quem quiser os áudios, eu tenho todos eles, tá? Como vocês ouviram o assunto da cartomante aí, novamente o irmão chamou e disse que estava correndo uns áudios. Eles vão dizer que os áudios aí, eu disse que os áudios eram mentira. Eu nunca disse que os áudios não existiam e que os áudios eram mentira. Eu nunca disse isso. Os áudios existem, os áudios não são mentira. O conteúdo dos áudios está comigo, está com eles também, acredito. Então, quando ele me chamou de imediato e me disse que que havia uns áudios rodando na Irmandade, eu falei, isso é mentira. Não tem áudio rodando na Irmandade. Isso aí eu bato o pé dizendo, não tinha prova disso, que até hoje, até o dia da minha renúncia, numa sexta-feira, dia 27, a Irmandade não sabia nada disso que nós estamos conversando aqui, entendeu? Então, os áudios é verdade, eles estão dizendo que eu estou dizendo que os áudios não existiam, me chamam 5 vezes de mentiroso, agora tem que provar quem é o mentiroso aí. Assim que ele desceu do púlpito e falou que queria falar comigo sobre uns áudios, eu respondi assim, mas de novo, irmão, quase que eu falo o nome do irmão, mas de novo, irmão, esse assunto de áudio, ainda falei, irmão, nós somos servos de Deus, vamos ficar atrás de áudio? Aí ele respondeu, não é eu não, mandaram para mim, tá? Eu perguntei quem mandou, falou que não sabia, eu falei, é fácil, só abrir o WhatsApp, tá o nome da pessoa lá. Resumindo, esses áudios existem, não são mentira, tá certo? Ok. Nós tivemos acesso, irmão Maurício, a esses áudios, né? E ouvimos todos, né? São um total de 11 áudios. E nós não vimos nada de que comprometesse o irmão ali. O irmão não tomou posição alguma, né? Em falando em verdades, né? O irmão ficou ali como foi visitar um amigo, né? E como a própria palavra diz, né, que nós temos que ter união, e mesmo se o irmão Tiago saiu, ele é um amigo pessoal do irmão, então eu acho que não tem nada demais o irmão fazer uma visita para isso. Agora, se tinha essa conversa, o irmão estava ali como ouvinte. Então, assim, então nós vamos dar continuidade a essa carta. Deixa eu só traçar um pouquinho de como ocorreu a minha ida até o Tiago, né? O Tiago renunciou publicamente também numa reunião de jovens. Sim. Por uma armadilha que fizeram. Quem quiser saber depois eu conto, tá? Ele renunciou publicamente, sendo ele meu amigo, já tinha ido 2 vezes na reunião de jovens dele, assisti a reunião, um conteúdo maravilhoso, esplêndido, junto com as crianças e com a juventude. Quando ele renunciou num domingo, no próprio domingo à noite, foram 3 anciães lá para conversar com ele,
para que ele pudesse se retratar, talvez voltar para o ministério. Ele não quis voltar mais. E passou na segunda, tinha culto na minha comum, e na comum que era do Tiago também. Eu fui na terça, até estava sem carro, fui de bilhete único, peguei 2 condução e fui lá visitar o Tiago. Cheguei lá, ele começou a tentar falar comigo, mas a campainha não parava de tocar. Todo mundo teve a mesma ideia que eu. Foram lá também visitar ele, moços que casaram, foi 16 anos de cooperador de jovens ele, moços que casaram na época dele, irmãos que amavam ele, que acredito devem amar até hoje, foram lá também, se reuniu mais de 25 pessoas. Só o Tiago não era da congregação, os demais eram todos da congregação. Então quer dizer, e só eu era do ministério. Então eu só quero falar isso aqui para vocês entenderem que não foi uma visita, tanto que na ata da reunião que eles queriam fazer, fizeram na freguesia, eles disseram que foi uma reunião marcada. Eu falei que eu não aceitava aquela ata. A reunião não foi marcada, a reunião foi totalmente deliberal, cada um apareceu lá. Então me indagaram por que eu fui lá. Eu falei, eu vou ser sincero aqui nesse podcast, eu falei, eu fui lá porque eu sou livre. Ele é meu amigo, eu conheço ele, mas os anciãos já tinham ido lá. Por que você não ligou para os anciãos só perguntar? Falei, irmão, eu posso ir onde eu quiser, para depois cada um ficar contando uma história e a gente não saber o que é a verdade. Eu tinha que ouvir da boca da pessoa e logo, o mais rápido possível. Você entendeu? Deus abençoe. Amém. Bom, então fica aí até uma pergunta aí. Será que ex-membros da congregação cristã do Brasil, ou até pessoas que estão saindo por qualquer motivo, não devem ter mais amizade com essas pessoas, né? Fica essa pergunta aí no ar. Vamos continuar essa carta? Então, ele sabia que não poderia atender mais, não respeitou o que os irmãos disseram a ele, e incentivou o ex-cooperador do Jaraguá a renunciar também. Prova disso que o diácono de lá, que é sogro desse ex-cooperador do Jaraguá, confirmou que o Maurício fermentou a saída desse moço da CCB. Irmão Maurício, conta um pouco desse moço do Jaraguá. Quem que é? Ele tem ministério? Esse irmão, como que ele se chama? O irmão pode falar um pouco? Sim, eu posso sim. Só lê de novo o comecinho dessa carta, por favor. Eles relatam aqui que o irmão não poderia atender mais. Sim, sim. Mas não respeitou o que os irmãos disseram. E o irmão foi atender um culto no Jaraguá. Sim. Então, eles disseram que o irmão não poderia atender mais. Abre um parâmetro aí, na sua comum congregação. Prova disso que o segundo ancião não sabia. Depois de 4 meses, eu liguei para ele para saber qual era a minha condição, a minha liberdade, a condição da minha liberdade. Ele disse que não sabia, que estava viajando no dia da reunião. Mas já fazia 4 meses. Eu falei, mas vocês não se conversam? Um ancião não conversa com o outro? Aí, vocês me perdoam dizer, eu fui chamado de ignorante e estúpido. Fui chamado pelo outro ancião de ignorante e estúpido. Isso machucou muito a minha pessoa. Isso foi numa segunda-feira, né? Que na sexta se deu a renúncia. Mas com a questão do Mateus aí, o Mateus estava pior, já estava em outra pegada, já estava em outra... Ele, a esposa dele, não tinha nada a ver. E eu perguntei, ele me ligou umas 3, 4 vezes e nunca deu para mim ir lá. Irmão Maurício, vem atender minha reunião de jovens. Irmão Maurício, vem atender minha reunião de jovens. Dentro do que eu entendi na reunião da freguesia do Ó, que só o Braz tem autonomia para tirar liberdade a nível nacional, mundial. Só o Braz tem liberdade de tirar a liberdade da pessoa a nível mundial, porque tem que fazer uma circular, comunicar internamente, pelo menos. A Irmandade da minha localidade não sabia. Imagine o ministério, então. Eu tinha que chegar chegando na igreja e falar para eles que eu estou sem liberdade. Então, eu, com a questão do Tiago ficar me ligando para mim ir lá, eu falei, não dá, eu vou na minha sogra, não dá, eu tenho aniversário. Eu fui protelando e nem sabia de nada. Quando foi um dia, eu perguntei para ele, por que você quer que eu vou na sua reunião? Ele disse, irmão Maurício, eu estou com um problema aqui na minha reunião, não vou entrar em detalhe com você, mas eu quero que você venha. Porque de bobagens você é o que fala menos. Os irmãos perdoam do podcast aqui que pode estar assistindo, né? Não quero ofender ninguém. Mas de bobagem você é o que fala menos bobagem. Eu fiquei até feliz, né? Quem não fica feliz com um elogio desse? Mas enfim, eu fui lá, atendi a reunião, preguei o filho pródigo, não saia da fazenda, a fazenda te é suficiente, o teu pai te é suficiente, o caminho ainda está aberto, ainda que você esteja sujo, esteja fedendo, volta para casa do teu pai que o braço está aberto. Eu fiquei nessa pegada aí.
Como ele ainda falou para mim quando terminou, rapaz do céu, essa pregação sua quase que me deu uma recaída. Eu falei, recaída de quê? Falou, irmão, vou cair fora. Falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Se você cair fora, a casa vai cair para mim. Vocês entenderam a condição que eu tô? Colocando todo esse conjunto de acontecimentos. Aí, quando ele saiu fora, chegou o comunicado para mim. Eu estava na rua vendendo alguma coisa, que eu trabalho de autônomo. Um irmão, que eu não vou falar o nome aqui, falou para mim, irmão Maurício, você sabe que você está sem liberdade a nível mundial? Falei, não, eu estou sem liberdade na minha localidade só. Não, você está sem liberdade a nível mundial. E você andou por aí pregando e o seu ancião tá bravo com você. Eu dei uma risada, falei, não, irmão, é só na bancária mesmo. Resumindo, irmão, aquilo me preocupou bastante. Eu cheguei na segunda-feira e fui direto falar com o ancião. Eu tenho o áudio gravado aqui comigo. Quem quiser, eu coloco na rede. Eu não tenho medo de nada. Graças a Deus, eu tô com a verdade. Quem me conhece sabe que eu gosto da verdade. E gosto das coisas em cima da mesa. Entendeu? Então, eu fui direto lá onde o ancião estava. Cheguei 7 horas. E falei que queria falar com ele. Ele disse, não, só no fim do culto. Falei, não, quero falar agora. O que é? Aí eu falei, a minha liberdade foi tirada... só aqui na bancária ou a nível nacional, mundial? Ele disse, você foi tirado a nível mundial. E você andou por aí pregando que eu fiquei sabendo. Falei, não, vocês não podem tirar minha liberdade a nível mundial. É só o Braz que tira. Então, irmão, por favor, vai subir, vai falar para a Irmandade que eu tô sem liberdade. Não vou falar nada para a Irmandade. Então, irmão, deixa eu levantar e falar para a Irmandade? Também você não vai. Quando você teve a oportunidade de se humilhar, você não se humilhou. Nem perdão você pediu. Mas pedir perdão do quê, irmão? Nada naqueles áudios. Tá guardado comigo. Não tem nada que me condene ali. Falei abertamente para ele. E ali ficou, daqui a pouco chegou o outro ancião também, e eu acabei falando, né, com os dois ali sobre a minha liberdade, disseram que eu não tinha liberdade. Isso foi na segunda-feira que antecedeu a minha renúncia. Daquele dia em diante eu falei, ó, eu vou congregar sexta, domingo eu vou naquela reunião geral que ia sair tópico, alguma coisa, e na segunda-feira eu vou renunciar. Mas só que antes disso, irmãos, que estão aqui no podcast, antes disso, eu mandei uma mensagem, liguei para alguns anciãos pedindo a ata. Falei, puxa vida, se eu tiver errado, eu me retrato, eu peço perdão se eu fiz alguma coisa contra os estatutos da CCB. Mas o que eu sei nos 40 anos que eu estou na congregação, só quem tira a liberdade a nível mundial é o Braz. E o dia que eu conversei lá com o ancião, eu falei para ele, mas não é só o Braz que tira a liberdade? Se você quer ir pro Braz, eu te levo. Falei, eu não quero ir para lugar nenhum, tá certo? Então foi isso que aconteceu comigo. Na segunda-feira eu ia renunciar, mas na sexta-feira que eu tinha mandado mensagem pro ancião, por favor, me leva a ata para mim ver, alguma coisa não tá batendo. Me leva a ata para mim ver. Quando eu cheguei, ele me saudou brutamente, muito, muito bruto comigo. Eu me senti um lixo, me senti um cachorro vira-lata. Sentei lá no cantinho lá, não vi a hora de acabar aquele hino, abri a liberdade de testemunho. Quando abri a liberdade de testemunho, eu fui lá para frente e renunciei. E ainda saí no meio do corredor muito bravo mesmo pelo que fizeram comigo. Não vou mentir aqui no podcast. O que fizeram comigo, quem quiser minha carta, eu mando mesmo, até para Marte, para Plutão. Eu mando. Porque o que fizeram comigo foi muita injustiça. Muita injustiça. E não é de hoje não, é velho, hein? Então, irmão Maurício, sobre esse relato que o irmão acabou de falar, foi até uma surpresa, até para a própria Irmandade de lá, né? A gente teve acesso aí a algumas pessoas, alguns membros da congregação onde o irmão atendia, e ninguém estava sabendo aí dessa decisão feita pelo ministério de sentar o irmão a nível nacional. Eu queria saber um pouco do irmão, nessas reuniões, quando eles fazem esse tipo de atitude, que eles levam alguém para poder tirar a liberdade, o irmão tem voz, o irmão pode levar alguma testemunha, algum advogado nessas reuniões? Então, não tem como você levar testemunha, nem advogado. De imediato me disseram que nem voz eu ia ter, eu não ia falar nada, mas graças a Deus o irmão Messias, eu acredito, não vou denegrir ninguém aqui, né? Mas o irmão Messias foi uma pessoa, me tratou excelente, me deu voz, mandou eu falar, mandou eu expor a minha questão, ainda quis deixar comigo, vou falar aqui nesse podcast, o irmão Messias quis deixar comigo os cultos familiares, os cultos para doente, irmão. Você me perdoa, viu?
Ele quis deixar comigo o culto para doente. Falei, deixa eu ficar com meus enfermos, com meus doentes, com meus velhinhos. O meu Messias respondeu, pode ficar, irmão, não tem problema. O meu ancião levantou bravo e falou, não, ele não vai atender mais nada, é para cortar tudo. E não tem como levar ninguém, nem testemunha. Até eles, quando acusam a gente, eles não levam testemunha também, entendeu? Então essas coisas me machucou bastante. Me machucou, deu no que deu naquela sexta-feira. Se eu for falar para vocês que eu me arrependo, eu não me arrependo, porque a gente fica criando essa empolgação, um dia eu vou ser ancião. Eu fui submisso a vida inteira porque eu pensava no meu progresso dentro da instituição, eu ser um ancião, eu atender uma santa ceia, eu atender um batismo, uma rua toda fechada e eu pregando lá dentro, e aquela comoção nacional. Eu tinha essas bobagens na minha cabeça. Então eu acredito, pelo incômodo que eu tive, pelo evangelho, que foi o evangelho que fez isso comigo, me confrontou, me derrubou, jogou eu na lona, contou até 5 e falou, você perdeu, mané, eu perdi, entendeu? Então só tinha um jeito de resolver isso. Eu acredito que o Espírito Santo me tomou para que eu fosse naquele microfone e colocasse o meu ídolo maior ali para ser apedrejado pelas pessoas que eu mais amei, né? Pelas pessoas que eu mais gosto, apedrejado entre aspas, no bom sentido, né? Que eu tenho certeza que vocês continuarão me amando de coração. Irmão Maurício, continuando a carta aqui, eles relatam aqui nessa carta, nesse grupo, Maurício cometeu várias infrações, e aí colocaram entre aspas aqui, pecados, fecha aspas, né? Perante a palavra de Deus e ao seu próximo, e repetindo, ele mentiu na carta de renúncia. Deixando claro, ele não acreditava mais nos dons espirituais que são bíblicos. Não acreditava mais em revelações, línguas estranhas, dom de operar milagre, cura e outras mais. Irmão Maurício, a gente queria saber, o irmão fez algum tipo de confissão pública, falando que o irmão deixou de acreditar nos ensinos, nos dons, nas revelações, que até o Senhor Jesus Cristo mesmo proferia? Então, irmão, lê o comecinho aí de novo, senão eu me perco. Eles estão alegando aqui que o irmão cometeu várias infrações perante a palavra de Deus e ao seu próximo, né? Então, no teor dessa carta, deixando claro, ele não acreditava mais nos dons espirituais que são bíblicos. Não acreditava mais em revelações, línguas estranhas, dons de operar, cura e outros mais. O irmão deixou de acreditar nisso aqui. Nessa carta eles estão afirmando que o irmão está pecando perante esses preceitos. Então, irmãos, a questão de eles me chamarem de pecador aí várias vezes, né? Tem a questão de chamarem de pecador. Não ligo para isso porque eu sou um pecador mesmo, né? Tenho que ser tratado constantemente do meu pecado. Quem sou eu? Se o próprio Paulo disse, né? Eu sou o mais pecador dos homens, né? Quem me livrará do corpo deste pecado, desta morte? Então eu não tenho questão. Eles não podem, porque lá na reunião, um dos áudios do Tiago fala que todos somos pecadores e eles disseram que não são pecador. Esse é o grande perigo, né, que vai despertando a gente. Com a questão de não crer em dom, que ele está falando ali, né? Eu estou meio perdido aqui, nunca fiz um podcast, mas a questão de dom, irmão, eu creio sim, porque o que eu aprendi nos 40 anos é só o que eu aprendi. Era esse o problema que estava tendo dentro da minha comum congregação. As pessoas estavam inventando mentira, tá? Que eu estava indo em curso teológico, que eu estava sendo discipulado, que eu estava indo em pastoreiro, nem sabia o que era isso, tá? Nem calvinismo eu sabia o que era. Pensava que era tratamento de calvície. Uma irmã estava na Água Rasa e mandou um áudio do Salvador falando de calvinismo. Irmão Maurício, o que é calvinismo? Eu falei, sei lá, eu acho que é um produto de jogar na careca para crescer cabelo. Hoje eu sei o que é, né? Que é predestinação. Mas como que eu vou dizer que eu não creio no dom se eu vivi 40 anos dentro de um lugar que me ensinou isso a vida inteira? O último culto lá do Tiago, que foi o último que eu preguei, do Tiago não, do Mateus, eu falei em língua a regalia lá, preguei o filho pródigo, todo mundo lá manifestou. Entendeu? A questão que vai entrar nessa carta ainda, né? Sobre crer em milagre, é lógico que a gente crê em milagre, Deus é o Deus do milagre, entendeu? Só que ninguém tá fazendo o paralítico andar, que nem Paulo fazia, ninguém tá fazendo, não que eu tô preocupado com isso, entendeu? Eu tô preocupado com a graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, a suficiência de Cristo, é isso que eu tô tentando aprender, e tava tentando ensinar pra igreja, mas foram falar
que os meus cultos estavam vazios, os meus cultos estavam tristes, a Irmandade estava saindo triste. Se não tiver bola de fogo, se não tiver virtude, se não tiver poder, se não tiver, sei lá, essas coisas aí, o povo sai triste da igreja. Então, já que é para chamar os outros de mentiroso, eles são mentirosos. Porque quando assistirem esse podcast, eles vão dizer: o culto do Maurício era a Bíblia, era a palavra de Deus verdadeira. Um monte de gente já falou isso. Então eu estou só me posicionando aqui sobre este assunto. Bom, irmão Maurício, vamos continuar a carta aqui. Ele virou um crente reformado e não era mais pentecostal. Ele queria tirar da Irmandade e de quem ele conseguisse a fé nessas coisas maravilhosas espirituais. Então aqui eles estão afirmando que o irmão, além de conhecer sobre a graça de Cristo, que no caso não é a congregação, é a suficiência de Deus. Então eles estão afirmando aqui que o irmão também, além de estar tendo acesso a esse evangelho puro, o que o irmão estava querendo tirar a fé das outras pessoas. Isso é verdade, irmão? Que eu estava querendo tirar a fé das pessoas? Se eu estava pregando de Jesus, né? Se eu estava pregando da cruz, se eu estava falando da suficiência da graça, eu estava tirando a fé? Se a própria Bíblia diz em Efésios, né? Efésios diz, porque a graça a graça é um dom imerecível, né? A graça é um favor imerecível de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Era dessa fé que eu estava falando, e não dessa fé que está na carta aí. Essa fé da carta é uma fé mística. É uma fé em acontecimentos momentâneos, em coisas que acontecem na sua vida terrena. E eu estava pregando da fé em Cristo, não sei. Agora eu vou dar uma de tonto aqui nesse podcast. Pode, irmão? Pode, irmão do câmera? Eu vou dar uma de tonto aqui, tá? Que eu estava virando um reformado. Pelo menos dentro da instituição que eu vivia, reformado é reforma de igreja. É reforma de templo, quando saía nas listas. Vai haver reforma para a igreja, só isto. Agora falaram de fé reformada, falaram de palavras teológicas. Eu não entendo disso, entendeu? Eu estou simplesmente dando atenção para o evangelho bíblico, o evangelho da Bíblia. Que é assim que as coisas começam a acontecer. O Espírito Santo manda você para a Bíblia manda você para Cristo, e Cristo te leva para Deus, que é aquele que prometeu desde o começo a eternidade. Nossa, viajei agora. Mas é isso aí que eu entendi, entendeu? Eu fui para a Bíblia. O Espírito Santo me levou para a Bíblia me levou para Cristo, e Cristo me levou para Deus. E eu caí, caí derrotado, fracassado, porque a graça é irresistível mesmo. Eu preguei isso na igreja e eu ia morrer pregando se eu não saísse de lá. Eu ia morrer pregando, se entrega para a graça, que a graça é irresistível. Mas me tiraram do sistema porque não querem ouvir mais isso, né? Nós tivemos acesso a um vídeo, e tem um áudio também, do segundo ancião da comum onde o irmão fazia, falando sobre o espírito de estudar a Bíblia. Foi em um culto ali no Brás, pregando sobre que as pessoas que estavam ali não precisavam saber de nada da Bíblia, que era só para ir ali congregar, ouvir a palavra. E no final ele deixa bem claro que ele está expulsando o espírito de estudar a Bíblia. Como que é isso, irmão? A gente queria entender um pouco. Isso é uma prática comum dentro da congregação? Então, irmãos, eu assisti esse culto aí, né? Também tenho esses áudios comigo sobre expulsar o espírito de estudar a Bíblia. Foi um culto para a mocidade no Brás. Acho que foi o que mais encheu. Deu mais de 7 mil jovens, né? Encheu a nave da igreja, encheu lá atrás, que parece que colocaram telão no estacionamento, uma coisa assim, muita gente mesmo. E realmente aconteceu isso. E, no meu conceito, ele foi infeliz, né? Ele foi infeliz nessa colocação, tal. Mas depois eu entrei em contato com algumas pessoas, disseram que ele não foi repreendido, não foi... Quer dizer, eu falei de cartomante, eu fui me retratar, né? Eu fui visitar um irmão parado, eu fui me retratar. Alguém expulsou o espírito de estudar a Bíblia e nem sequer foi manifestar lá no culto online, pelo menos uns 3 cultos online, pedir perdão, né?
Irmãos, perdoe, eu fui mal sucedido aqui. Alguns moços também, eu tenho áudio, que ligaram para ele, para pedir para ele se retratar, que ele não foi feliz naquele assunto. Não tem nada demais, irmão, voltar atrás. Qual é o problema voltar atrás quando você erra, quando você prega uma heresia, alguma coisa errada? Você tem que ter essa humildade. Por isso que eu acho que não tem jeito. A congregação não tem jeito, porque eles não fazem a meia-culpa. Uma prova disso é as cartas novas aí. Eu acredito, os irmãos aí, os irmãos que me amam de verdade, de coração, que assistem esse podcast, pode ter certeza de uma coisa: eu nunca vou deixar de amar vocês, vocês vão morar no meu coração sem pagar aluguel, mas a congregação não tem jeito. Porque eles não conseguem voltar atrás da marcha ré e dizer, nós erramos nisso, mas eles não conseguem ter essa humildade, entendeu? Eles querem que a gente tenha humildade, mas eles não demonstram isso publicamente. Então, irmãos, essa questão do cálice único aí, eles nunca abriram mão porque era exatamente o que dava exclusivismo para a congregação. Algumas coisas nela totalmente exclusivista, né? Batismo, Santa Ceia, alguns usos e costumes, como véu, enfim. A gente sabe que são coisas que a congregação, ósculo, véu, fazia dela uma denominação exclusivista. E o cálice também. Então, quando eles tiveram que distribuir o cálice em taças pequenas, eles tinham que achar uma maneira de espiritualizar isso. Foi o que eles fizeram, dizendo que Deus mostrou a um servo. É nada, é que eles não queriam se parecer com as seitas que eles diziam, né? Que todo mundo era seita, né? E só nós que era os bambambam, o caminho da verdade, a graça de Deus, enfim. Então eles fizeram esse cálice, mas quiseram também fazer disso uma coisa espiritual, né? Bem espiritual. Tem essas falas aí do Marsola em vídeos dizendo que Deus mostrou para eles que era para dividir. Deus mostrou nada, gente. Perdoa falar. Deus não mostrou nada. É só porque eles não queriam dizer que estavam fazendo o mesmo procedimento das outras denominações, que já faziam isso faz tempo, né? E a pandemia, as autoridades estavam cobrando que mudasse. A prova também disso é que muita gente saiu da congregação. Eu conheço amigos meus lá de Campinas, que minha esposa é de lá, que não foram mais na congregação depois que mudou o cálice, que o cálice único foi dividido em taças. Eles não foram mais para a congregação. Falou, onde já se viu? Se foi Deus que mostrou, Deus que revelou, nunca vai mudar. E assim foi todo o processo da televisão e outras coisas, que o corte de cabelo, todas essas coisas foram sendo desmistificadas com o tempo. Foi desmistificando. Então, o que a congregação deveria fazer? Quem sou eu na fila do pão falar isso, né? Deveria voltar atrás e se respaldar pela Escritura, mas infelizmente a deficiência de todo o sistema é exatamente a repugnância às Escrituras. Respondi muita coisa aí sobre o espírito da Bíblia, né? Irmão Maurício, essa carta já está chegando ao fim e eu queria fazer uma pergunta, né, formulada aqui nesse teor dessas últimas palavras, né? Nós bem sabemos, né, que quem sai da congregação, né, geralmente as pessoas associam como se a pessoa tivesse pecado, fornicado e algum desses adjetivos, né? E aí a pessoa proíbem as pessoas de falarem com as outras, visitarem. E aí nessa carta aqui, irmão, na última parte ela está falando aqui, não acreditem na família Leão, por a própria esposa Janete falava mal da maioria da igreja. Eles cuspiram no prato que comeu. Eles são cessacionistas e nós continuares pentecostais e espirituais crerem no dom de Deus. Aqui na verdade ele está falando que vocês não acreditam mais nos dons de Deus. A gente queria saber, irmão, em relação a essa fala aqui nessa carta, como que está a família do irmão, como que está o irmão? O irmão sofreu algum tipo de retaliação, de perseguição? Então, irmãos, eu quero depois que você dê ênfase aí, que somos pentecostais, eu quero falar sobre esse assunto depois. Mas a questão da minha casa, né? Como eu comecei aqui, eu sou casado faz 30 anos, vou fazer 30 anos agora em dezembro. Graças a Deus, estamos excelente, estamos bem, minha esposa está bem, minha filha se preparando para casar. Graças a Deus estamos muito bem. E outra,
por ser um grupo, né, que eu sei que esse conteúdo aí que o irmão está dizendo, então eu fui chamado de mentiroso 5 vezes, eu fui chamado de pecador, não tem problema nenhum, eu sou mesmo, mas para estar dentro de um grupo de pessoas que se dizem homem de Deus, atacar o vínculo familiar, entendeu? Podia até ter problema, minha casa, como a casa de qualquer um tem problema, né? Mas eu acho que ninguém deve entrar numa particularidade dessa, hein? Eu acho que foi uma coisa muito feia para pessoas que se dizem homens de Deus, mais ainda, pessoas que se diziam amigo da gente, sabe? Achei que foi muito, não confie na família Leão. Eu acho, meu Deus do céu, eu não vou mentir para vocês não, que estão assistindo essa live. Eu fiquei muito abatido, minha esposa ficou abatida quando nós lemos isso. Como que a gente plantou tanta coisa bonita dentro de uma instituição? Quantos não que eu vou agora querer confete? Eu quero Cristo, eu quero a graça, eu quero a Bíblia, eu quero a palavra de Deus. Mas nós trabalhamos em casamento, saímos na chuva, que corremos atrás de um monte de coisa. Nós demos assistência, problema sempre teve, em todo lugar tem, qualquer lugar que eu correr eu vou encontrar problema. Mas eu achei muito, vou usar um termo forte aqui, muito ridículo da parte desses irmãos aí, desse grupo, aceitarem um conteúdo desse. Eu tenho certeza que ninguém refutou. Ninguém do grupo deve ter refutado. Porque eu vou falar uma coisa aqui para vocês que estão assistindo. O que precisa é nós ser tratado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Se a pessoa cresce na palavra de Deus de verdade, não como contendo, né? Que eu não entendo nada disso. Estão fazendo um monte de bagunça lá, não entendo nada disso. Mas se a gente crê na suficiência da palavra de Deus, com certeza essa carta seria diferente. Me chamaram de mentiroso, me chamaram de pecador, adentraram a minha casa, chamaram minha esposa de fofoqueira, é o que está escrito ali, né? Então eu acredito que... melhor coisa que eu fiz foi ter saído desse sistema. Melhor coisa que eu fiz. Porque eu já estava doente, já estava nervoso, estava acontecendo um monte de coisa. Então agora eu quero só ser tratado pela palavra de Deus. Irmão Maurício, nesse finalzinho dessa carta aqui, tem uma palavra aqui que chamou a atenção e eu fui até pesquisar aqui para mim ver o que é. É cessacionista. Na verdade está falando que quem não crê no dom do Espírito Santo, né? E eles estão afirmando aqui nessa carta que o irmão praticamente apostatou da fé, né? O que o irmão tem a falar sobre isso, irmão? Então, irmão, sobre essa questão, a palavra de Deus diz assim, como eu já falei em alguns momentos anteriores aí, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Como que eu não vou crer no dom de Deus se o próprio crer em Jesus é um dom? Só que todos os argumentos que eu possa encontrar dentro do argumento bíblico tem que estar voltado a Cristo, entendeu? O problema é que essa instituição que nós vivemos, ela não se voltava a Cristo, ela tinha os dons como periféricos e importantes. É mais importante Cristo ou falar em língua? É lógico que é falar em línguas. Tinha busca de dom só para você falar em línguas, entendeu? O que é mais importante? Sei lá, as experiências da vida, o suprir a necessidade, essas coisas. No particular da vida terrena, o que é mais importante, isso ou Cristo? Isso sempre foi mais importante. Ninguém ia na igreja buscar uma palavra, que não existe isso na Bíblia, né? Buscar uma palavra, mas ninguém ia na igreja buscar uma palavra para se fortalecer em Cristo, para que Cristo se manifestasse mais a ele, para que o caráter dele, a gente tem um hino, né? Eu não vou cantar mais, né? Mas a gente tem um hino que fala, faze-nos crescer na imagem de Jesus. Essa é a intenção da igreja. A igreja tem que crescer na imagem de Jesus. E um dia eu preguei, por certo, alguém deve ter ficado ofendido, que a gente não vai na igreja para ser Davi, a gente não vai na igreja para ser Esther, não vai na igreja para ser Ana, a gente não vai na igreja para ser um personagem da antiga aliança, nem para ser Pedro, nem para ser Paulo. A gente é a igreja eleita, separada, escolhida. Isso não é suficiente na congregação. Ser igreja, ser eleita, ser amada do Cordeiro não é suficiente. A congregação tem muitos periféricos e ser igreja de Cristo, esposa do Cordeiro, adornada, ela não é suficiente, entendeu? Então é isso que eu quis dizer. Eles colocaram na carta aí, parece que eu li o irmão, parece que o irmão leu o negócio de
pentecostal, nós vamos ser pentecostais. Correto. Isso aí é uma... Não sei nem que palavra usar, né? Isso aí é um disparate da parte deles, que eu tenho o tópico guardado comigo, que a congregação não aceita esse termo de ser chamada de pentecostal. Agora ela não vai ser chamada mesmo pelas cartas que saíram aí, essas 7 cartas, né? Que eu saí na hora certa da congregação, né? Agora que ela não vai ser chamada mesmo de pentecostal, mas ela nunca aceitou. Eu tenho o tópico, depois se vocês quiserem, eu coloco na minha rede social. Não somos pentecostais. Eles falam isso. Agora eles dizem que são pentecostais, entendeu? Só o censo brasileiro, as pessoas que estudavam, deliberava que ela era, entendeu? Ela saía nos gráficos lá das igrejas como pentecostal, mas ela lançou um tópico dizendo, não somos pentecostais. E contou uma história lá, eu vou achar o tópico aqui, eu ia procurar, mas não achei para mostrar aqui no podcast. Mas eles contam uma história lá do Pentecoste que se deu, da linguagem, que aquilo ali não tem nada a ver, eles não são pentecostal, enfim. Tá bom? Para encerrar esse assunto, é isso que eu queria dizer. Então, eu só quero fazer alguma colocação acerca da palavra de Deus, né? Ficamos conversando tanta coisa aqui, mas a maior riqueza, o maior tesouro que a gente tem, eu pregava muito isso, né? Você tá sentado em cima de um tesouro, só tirar o traseiro de cima, pegar a joia que tá lá dentro. E essa é a realidade. Eu preguei muito isso no púlpito da bancária, acho que alguns vão lembrar, né? Então o conselho que eu te deixo é esse. Levanta esse traseiro da preguiça, pega a sua Bíblia, começa a ler, ora a Deus, o Espírito Santo vai te guiar sim. Nós cremos que o Espírito Santo guia, o Espírito Santo inspira, foi ele que inspirou a Escritura, toda a Escritura foi divinamente inspirada e ela é apta para todo o ensino e tem recomendação. Paulo disse a Timóteo que você aprendeu da letra das Escrituras desde a sua meninice, examinai as Escrituras se credes que nela tendes a vida eterna. Então, e o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz assim, guarda eles na tua palavra, que a tua palavra é a verdade. Então vamos à Bíblia, irmãos, vamos parar de preguiça. Fiquei 40 anos com essa preguiça maldita que está impregnada no sistema, a gente não quer ler, a gente não quer entender, a gente não quer estudar, porque ensinaram que nós vamos lá e alguém vai falar para nós. Então nós estamos mal acostumados e estamos doentes. Percebe-se que a gente fica doente porque não tem Bíblia. O bálsamo de tudo é a Escritura. Então a gente não pode manipular a Bíblia. É a Bíblia que tem que manipular nós. Nós temos que olhar para ela e ela tem que ser o nosso caráter. Foi isso, o que aconteceu comigo foi isso. Eu sofri muito porque eu não olhava para a Bíblia. Eu olhava para o sistema, eu olhava para a religião, eu olhava pelo que eu queria, para o meu egocentrismo, que eu queria divisa, que eu ia prosperar, todo mundo pregava nas orações, nas visitas, nas reuniões, que eu vou ser ancião, que estava vendo uma multidão assistindo eu, e aquelas coisas todas que vocês já sabem melhor do que eu, né? Então vamos para a Bíblia, vamos, se não for a Bíblia, tem que ser a Bíblia, se não for ela, tem que ser ela, entendeu? Não tem para onde correr. Vamos ler Bíblia, gente, que o céu tá esperando nós, entendeu? A gente sabe que eles fazem desta forma porque a igreja criou uma proporção muito grande, não é? Então, a gente sabe que em outros lugares as irmãs têm um pouquinho mais de liberdade. Mas o sistema é completamente machista. A gente sabe que é machista, não é? Eles se posicionam muito machista. Então, a irmã só pode ser organista, e quando ela é organista, é um monte de organista, né? Podia aproveitar essas irmãs para tocar um clarinete, ou tocar um violino, tocar uma flauta, não. Aquele monte de organista, e eu já saí do sistema, eu posso falar, né? É uma brigueira danada, né? É uma briga, uma confusão, é escala que não dá certo, é uma com a outra. Quer dizer, além de não ter o tratamento da escritura da Bíblia, ainda tem essa deficiência aí de excluir a mulher, né? De não dar liberdade a ela. Administração, por exemplo. O que tem uma mulher administrar? O que tem uma mulher tomar conta dos papéis da igreja? Não é? Eu penso dessa forma. Não digo o púlpito em si, né? Pode ter, algumas denominações também tem esse parâmetro aí de não dar à mulher o púlpito. Mas, poxa vida, isolar ela, coloca só uma sacola na mão dela para atender a obra da piedade. Ou então joga ela naquele órgão lá para ficar brigando uma com a outra. Eu tô falando porque é verdade. Eu assisti muito isso, entendeu? E quando vai pregar para uma mulher na igreja, fala que ela vai criar um monte de bruguelo para pregar para ela vai comer da boca dele. E você vê que a mulher é vista de um jeito muito,
Muito machista mesmo. Não sei se responde a tua pergunta, mas eu acredito que do tempo que eu vivi na instituição é isso, né? A mulher é muito submissa. O próprio véu é um símbolo de submissão, né? Eles falam que é doutrina, que o véu na cabeça da mulher é sinal de poder. Aquilo nada mais é do que submissão, entendeu? Aquilo é pra mulher falar, ó, aqui é o seu lugar, põe o seu véuzinho aí e fica quietinha. Perdoa, irmão, mas a realidade é essa mesmo. E fica aquele endeusamento com aquele pano, com aquele véu, que o véu flutua, que o véu cura, que o véu não sei o quê. A própria mulher acaba endeusando o véu dela. Eu reparei muito isso, ninguém falou pra mim. Eu reparei muito isso, que os irmãos iam testemunhar e eles colocam o véu na frente da oração. Não sei se os irmãos já repararam isso. Aí nós chegamos naquela casa e falamos, irmã, vamos orar. A irmã já pegou o véu. Eles falam na hora isso. Eles não falam, irmã, vamos orar, gente. Não tem nem o que falar, pega o véu. Eles têm essa... Pode prestar atenção, quem congrega, quem assistiu o podcast que congrega, presta atenção. Quando vai chamar para orar, eles falam assim, irmão, pega o véu. Não tem necessidade de falar, pega o véu. Vamos orar, irmão. Ela já sabe que tem que pegar o véu. Mas isso já é uma coisa impregnada para dizer, você é submissa, pega o seu véu lá. Perdoa aí, irmão. Não tô nervoso não, tô calmo, viu? Ó, tô paz e amor. Então, na música pode ter estudo, mas para pregar a palavra tem que ser pelo que dá na cabeça deles. Entendi, filho. Vamos por parte, então. Você perguntou primeiro porque as irmãs, né, não podem, eles dão um argumento de que não teria espaço. As mesmas irmãs que sentam naqueles bancos, é as mesmas que vão tocar, né? Só vai colocar estantes lá. Isso. Vocês concordam comigo? Como? Só vai colocar estante lá. Então, esse argumento já cai por terra, nesse aspecto, né? E das irmãs não poder... de eles dar tanto ênfase à música, né? A música é o coração da CCB. O coração da CCB é a música. É o que comanda a igreja, é a música, né? Tanto no batismo, tanto nos cultos. Se não tiver música, o negócio não vira. Não estou falando louvor, estou falando música, né? O atrativo musical. Muita gente, conheço muita gente que não fala Deus me chamou, ou eu obedeci a Deus. Eles falam, o hino que me chamou é o hino tal. Eles não falam que Jesus chamou eles, né? A minha filha falava, o hino que me chamou é o 433. Quer dizer, tem um hino que chama a pessoa, tem um hino que marca a pessoa, entendeu? Eu tinha um mocinho que era amigo meu, vou contar rapidinho, que tinha um hino que cantava e ele chorava muito, chorava, eu falava, meu Deus, que virtude, né? Toda vez que toca esse hino, esse moço chora, né? Eu falei, irmãozinho, por que você chora tanto quando toca esse hino? Ele falou, minha namorada, irmão, a gente gostava muito de cantar esse hino, ela me largou. Então a música, eu só criei uma graça aqui, né? Mas a música, ela é o maior atrativo da CCB. E voltando ao assunto que ele diz aqui, esse ênfase que dá de aprender a música e não dá o mesmo ênfase a aprender a Bíblia, aprender a palavra, não interessa para eles, entendeu? E mentiram para nós a vida inteira que os nossos hinos é a Bíblia cantada. Hoje eu ouço os louvores fora da CCB, eu falo, isso é Bíblia cantada. Isso é. Até o nome do hino é Isaías 43. O nome do hino é Colossenses 12. Meu Deus, eu chorei quando eu ouvi esse louvor, Colossenses 12. E a gente ficava naquela bobagem, não, aqui é hino cantado. Uma vez, pode contar rapidinho, irmão? Uma vez na época da fita cassete, eu viajei e levei uma fita cassete de umas orquestras americanas, cantando os hinos, que os hinos nossos não é nosso, né? Os hinos da CCB não é da CCB. E eu levei pra lá e coloquei no toca-fita do carro lá, e um irmão falou assim, o que é isso aí, irmão? Eu falei, é os hinos, irmão, da orquestra americana. Tira isso aí, irmão. Eu não quero ouvir nada que não seja da obra, isso aí não é da obra. Vocês entendem? Então... Outra vez um amigo meu me ligou e falou, irmão, eu tô indo na reunião do livro, né? Que livro, irmão? Fiquei tudo feliz, deve ser da Bíblia, né? Do livro azul, é um tal de livro azul, né? Livro verde, sei lá, que eles... Toda vez tinha essa tal dessa reunião e esses irmãos com esse livro azul, eu perdi a paciência e falei pro irmão, por que não marca uma reunião de Bíblia? Vocês vão com esse livro azul aí, porque tá rasurado, porque o irmão não assinou direito, porque não sei o que. Eu falei, e cadê a Bíblia? Eu perdi a paciência e liguei. E ele ficou bravo comigo, irmão. Nossa, irmão, agora você vai ficar implicando até com isso? Falei, irmão, a gente vai naquela reunião lá, fica lá 2 horas, 3 horas sentado, ninguém abre uma Bíblia. Lê uma palavra lá e ninguém fala de Bíblia. Então, quer dizer, eles dão mais ênfase a isso. Por quê? Porque, entrando num assunto aqui meio difícil, a emoção, ela vale muito mais do que a razão. E a mentira, o povo gosta mais da mentira do que da verdade, não é? A própria Eva, né, a primeira mulher, provou isso, né? A gente gosta mais da mentira do que da verdade.
A gente quer uma coisa que nos encanta, não seja verdade. Era uma meia-verdade ali no Éden, né? E é mais ou menos isso que eles trabalham, que a gente trabalha, né? Com uma meia-verdade, e a gente gosta, né? Engana que eu gosto, é mais ou menos o termo é esse, né? Vai me enganando que eu vou gostando, no passo do gato, né? Do gado, sei lá. E eu vou caminhando, tá certo, gente? Eu só acho que precisava de uma atenção maior para a escritura. Mas, repito no que eu já falei, não vai acontecer isso. Nesses 40 anos que eu vivi dentro da congregação, né? Como eu falei em alguma parte aí do áudio, eu conheci muita gente, né? Entrei na casa de muita gente, todo tipo de pessoa eu conheci. O que a gente percebe é que realmente eles dão mais atenção mesmo para os parentes, né? Que é sempre colocando, respaldando o filho, cunhado, sempre trazendo pessoas ali próximo, né? Raramente eles colocam alguém que não tenha um parâmetro próximo para dar perdoa o termo aqui, não tem outra palavra para me usar, para dar uma disfarçada, né? Mas eu viajei muito para Ibiúna, vou falar nomes aqui, não tem nada a ver com o que o irmão perguntou, tá bom? Mas eu viajei muito em Ibiúna, eu passava minhas férias lá, eu fui para Sorocaba, enfim, não dá para relacionar. Mas em todos os lugares existe um personagem central, um sobrenome. Eu falei isso quando eu sentei lá com o meu superior para reclamar porque eu estava sendo disciplinado. E eu disse, se eu tivesse um nome e um sobrenome, tudo seria diferente. Por que eu falei isso? Porque eu vivi essa realidade, entendeu? Onde você vai, tem um personagem central e eles vão mesclando os parentes deles e jogando ali. Não tenho nada contra essas pessoas que estão no ministério, pelo amor de Deus, hein, gente? Não estou falando isso para dizer que não prestam, não tem dom, não tem virtude, não. Nós estamos conversando sobre nepotismo, sobre política, né? Sobre agregar pessoas só porque elas estão ligadas às raízes, entendeu? Então eu acredito que tem sim, bastante nepotismo a nível mundial, né? Então, esse assunto aí é um assunto bastante delicado, né? Quando toca assim dinheiro, qualquer instituição, denominação é complicado, né? Você não pode também querer traçar um parâmetro pessoal, enfim. Eu vou falar do que eu conheço pelas pessoas que eu convivi, né? Irmãs da Piedade, irmãos diácono, né? Que realmente o fruto da piedade já foi muito bem utilizado, né? Em outros tempos. Mas depois que se fez a coleta única, né, eles desviam mesmo, né, que é um caixa só agora, e falaram para nós, assim, quando eu estava ainda na congregação, que é muito difícil levar as fichas e todas serem aprovadas, tratarem com carinho mesmo do pobre, que é o que tem que fazer, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O ênfase é o pobre. Agora você gastar 10 milhões numa igreja, parece um shopping lá em Campinas, né? Eu recebi a foto dela. 10 milhões, eu não tenho nada a ver com o que eles estão usando. Só que os pobrezinhos estão lá, gente, esperando. Eu conheço, vou na minha sogra lá. Minha sogra é aposentada. Ela pega a cesta básica dela para levar na comunidade lá. Outra coisa, as irmãs saem da casa, saem das comunidades, da favela e vai lá limpar a igreja. Custava dar um trocadinho para essas irmãs? Ó, isso aqui é um trocado para cada irmã que vai fazer limpeza. Tinha alguma coisa demais? Separa essa cesta básica aqui, quando as irmãs acabar a limpeza, cada uma leva, não é? Ou fazer um salário para elas, digno, não é? E a gente sabe que tem um monte de gente na congregação que tem salário, né? A gente sabe que essa história de que aqui ninguém recebe nada sempre foi falácia para poder atrair pessoas que são avarentos mesmo, que o mundo está cheio de avarento. Eles querem um lugar onde não toquem assunto de dinheiro. Antigamente a congregação tinha esse enigma, né? Lia aquela lista de batismo, aquela lista de reforma, enfim, e não falava de dinheiro. Só no rodapé dizia coletas para construção, reforma e piedade. Pronto, não tocava mais no assunto. Então um monte de gente veio porque são miseráveis mesmo. Perdoa, viu, irmão, que tá gravando o podcast aqui. Pessoas miseráveis, avarento, que gosta de dinheiro e quer achar um lugar onde não precise ter responsabilidade com a igreja. Bebe da água, desfruta do ar-condicionado, um banco muito bem confeccionado, uma estrutura boa, mas não quer pôr a mão no bolso, entendeu? Eu falei aí durante o podcast, né? Que alguém veio falar pra mim, falou, agora você vai largar, vai por aí, por essas igrejas, pagadismo. Falei, eu pago trismo, cadrismo, eu pago o que quiser, desde que seja atendido a missão missionária, o povo vai pra fora do país falar do evangelho, vai sofrer mesmo por causa da palavra de Deus, entendeu? E vai suprir o pobre, vai na Cracolândia, vai dar sopa, vai dar roupa, vai dar comida. Gente, pelo amor de Deus,
ficar enchendo o templo de gente para arrecadar dinheiro, para ficar construindo. Um quer construir uma igreja mais bonita que a outra. Isso eu vi dentro do sistema. Não, a minha igreja vai ser mais bonita, a minha igreja vai ser assim, vai ser assado. Aí chegamos nesse pé aí. Não sei se eu estou respondendo sua pergunta. Estou respondendo? Eu acredito que tem essa deficiência sim. O pobre não está sendo atendido como era antigamente, entendeu? Tem muitas histórias, dá para contar tudo aqui, mas o pobre não é atendido como era antigamente, né? Eu posso falar bem rapidinho aqui? Os pobres eram os que atendiam os cultos antigamente, né? Os cooperadores eram os pobres. Os anciães eram os pobres, os diáconos eram os pobres, e a comunidade era tudo pobre. Hoje eles têm gosto de dizer que está cheio de carro lá na frente, que a igreja é bonita, que a igreja tem ar-condicionado. Quer dizer, eles na mente, na cabeça deles, eles não têm mais pobre. Não tem mais pobre. Sendo que antigamente todos eram pobres, então eles tinham a preocupação com o pobre. Posso falar o nome de um irmão aqui, irmão? Para elogiar? Irmão Basílio, um dia na freguesia do eu estava lá. Ele falou assim: irmão, chega de construção, chega de reforma. O povo quer comida na mesa. Pode suspender tudo, fecha essas igrejas aí e para com essas reformas aí. E vamos atender o pobre. Ficou um tempão, irmão. Ficou um tempão atendendo o pobre até o irmão Basílio voltar às reformas de novo. Eu paguei um pau, viu? Com todo respeito aqui, eu paguei um pau para aquele velhinho lá, viu? Respondeu a pergunta, servo? Deus abençoe. Aí fazendo aí as ponderações finais para já encerrar a fase final aí do nosso podcast, eu quero agradecer, né, por esses anos que vivi dentro da Congregação Cristã no Brasil. Conquistei muitos amigos, fiz muita viagem, conheci muita gente diferente, né? Não tenho arrependimento disso, né? De todos os amigos que eu tive, mesmo nesse momento drástico aí, né? Nesse fatídico desvendar das coisas, eu fui muito bem abraçado, né? Muitos vieram na minha casa, recebi mensagem, abraços, fotografia, coloquei no status, coloquei no story, mensagem dos Estados Unidos, mensagem da Itália, da Europa, de irmãozinhos lá do Cochabamba, né, que é médico hoje. Meu Deus do céu, chorei muito pela emoção, né, que está dentro do nosso coração, por ter convivido, né, com os meninos pequenos, cresceram, casaram, são pais, são médicos, são advogados, enfim, independente de qualquer coisa, guardo no meu coração. Infelizmente tem aqueles, né, que não se manifestaram com medo do sistema, respeito também, continuo amando todo mundo, mas querem ficar no anonimato, querem se preservar, né? Fazem uma ligação meia chula, uma mensagem meia que não acreditando muito, né, no acontecimento, mas não tem problema não. Mas eu gostei mais dos descarados mesmo, que vieram aqui, me deram abraço, colocaram o meu chapéu, passaram no meu portão, tiraram foto. Esses eu paguei um pau pra eles, hein? Paguei um pau pra esses camaradas aí. Eles são tudo CCB. Deus que abençoe eles, guarda eles, abençoa eles, esclareça eles, faça deles uma benção dentro da congregação também. Eu creio que Deus pode fazer dessas pessoas uma benção. Só de eles ser livre de vir aqui na minha casa, tirar foto comigo, mandar uma mensagem pra mim, só essa liberdade deles já valeu a pena tê-los como amigo, tá bom? Tenho muitas recordações boas, excursões. Meu Deus do céu, não dá nem pra falar, dá vontade de chorar. Tem um álbum de foto aqui da juventude, né? Os passeios, o sítio que passamos o dia inteiro lá em Campo Limpo, né? Um foi jogar bola, outro foi fazer tocata, outro foi assistir uma TV enorme de música erudita. Meu Deus, coisa linda, coisa linda. Muitas reuniões de jovens. Meu Deus, só saudade. Vai ficar muita saudade mesmo. Então eu quero só manifestar minha gratidão por tudo de bom que eu conquistei junto a esses irmãos, né? Irmãos que eu quero crer que seja a igreja verdadeira, o corpo verdadeiro de Cristo. Não uma instituição que eu aprendi que era graça, enfim, não dá para entrar muito em detalhe, né? Fazer que nem o vampiro lá do Hotel Transilvânia e blá, 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 blá. Mas eu tô feliz por ter conhecido tanta gente, né? Por ter conquistado tantos amigos. Eu tenho certeza absoluta que os amigos que eu tive de verdade,
eles vão continuar até a eternidade. Chegar no céu, eu vou ver a face do Senhor e vou ver a face desses camaradas aí que eu amo demais. Deus abençoe todos aí, um abraço, ore por mim, para que Deus possa me dar um destino, eu possa ser tratado as minhas feridas, né? Possa encontrar um bom samaritano aí para curar minhas chagas, né? Que eu possa ser levado para uma estalagem, alguém possa pagar os 2 dinheiros, tô pregando aqui, né? E eu possa ser cuidado e eu possa restaurar a minha vida novamente em Cristo Jesus, porque em Cristo todas as coisas se faz nova. Deus abençoe, irmão. Abraço para todos, tá aí, segue aí embaixo a minha carta, segue os áudios quem quiser, mas tá bom, esse podcast aqui é o desabafo da minha vida, dá vontade de cantar, né, irmão? Glória a Deus. Deus abençoe, fica com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. Isso, visita, tocar. Então acho que foi tudo feito com carinho, né? Com amor, né? Na obra, né, de Deus, e tudo que a gente faz, né? Pensando em agradar a Deus, acho que isso é válido. Perdoe, gente, perdoe. É válido isso daí, né? Acho que o Senhor conhece o desejo de coração de cada um. E fazer a boa obra, né? Espalhar, né, a mensagem, mesmo que muitas vezes equivocadamente, né? Mas o Senhor mesmo, é igual o apóstolo Paulo fala, né? Às vezes o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal muitas vezes eu faço. E é isso, né? Tá Com bom. saudade, né? É.